e a Lírios fica muito assustada em tudo que está acontecendo ali. E o Omar, que está com muita raiva, diz que ele sabia de tudo e sabia onde é que a Lírios estava. E ele sabia há muito tempo e depois pergunta por que ele estava escondendo ela, se era para que ele não pudesse encontrá-la, e manda ele responder. A Lírios consegue incrivelmente, daquele tamanhinho, separar 2 brutamontes e, para completar o time, a Candinha chega com a Olga e dá uns gritos perguntando o que está acontecendo ali. A Lírios pede para que o Omar vá embora porque ela está pedindo isso por favor, que ele vá embora da casa dela. Tudo começa com o Omar perguntando a Lírios se ela ama outro homem. A Lírios pede por favor e o Omar pede para ela apenas responder se ela ama outro homem. A Lírios, quando ia responder alguma coisa, o Amador chega nesse momento e se assusta ao ver que o Omar está ali dentro da casa dele com a Lírios e eles se olham raivosamente. E o Omar diz que é esse homem a explicação que ela não quis dar a ele. E diz mais uma vez que é esse homem sim. A Lírios diz que não é nada que ele está pensando. O Omar pede para que ela não diga mais nada. E o Amador diz que quer dizer que então eles têm visita e se senta e diz que o mundo é muito pequeno mesmo e a gente acaba se encontrando. O Omar, que está muito raivoso com o Amador, fica ali olhando e toma a decisão de partir para cima do Amador e pega em seu pescoço e lhe chama de cínico. E a Lírios fica muito assustada em tudo que está acontecendo ali. E a cena agora vai para a Cecília, que está se recuperando, e a Estefânia enchendo o saco dela. A Estefânia coloca a Cecília contra a parede e pergunta se o papai dela colocasse ela para escolher entre ele e a Malu, quem é que ela escolheria? A Cecília olha um pouco de lado e responde que a resposta é óbvia. A Estefânia pede para que ela responda claramente se fosse uma decisão para ela escolher entre a Malu e o pai dela, quem é que ela escolheria? A Cecília responde que sem dúvidas escolheria a Malu. A Estefânia pergunta se ela realmente sabe o que está falando. A Cecília responde que sabe sim perfeitamente e diz que tomara que o Patrício nunca coloque ela nessa situação, porque ela não vai pensar de jeito algum em abandonar a filha dela, mesmo que ela odeie ela. A Estefânia, por sua vez, fica feito uma demente sorrindo, e a cena volta para o Amador, que está sendo esculachado pelo Omar. A Lírios, por sua vez, tenta intervir pedindo que já chega, e o Omar, que está com muita raiva, diz que ele sabia de tudo e sabia onde é que a Lírios estava. E ele sabia há muito tempo e depois pergunta por que ele estava escondendo ela, se era para que ele não pudesse encontrá-la, e manda ele responder. A Lírios tenta intervir dando uns gritos e o Omar diz a ele que não tem nada para falar. O Omar diz que ele tem muita coisa para dizer a ele sim e que ele vai dizer tudo a ele. A Lírios consegue incrivelmente, daquele tamanhinho, separar 2 brutamontes e, para completar o time, a Candinha chega com a Olga e dá uns gritos perguntando o que está acontecendo ali. A Lírios pede para que o Omar vá embora porque ela está pedindo isso por favor, que ele vá embora da casa dela. Depois a cena vai para o Eduardo, que está com o Miguel em seu carro, e o Eduardo pergunta se então a Malu estava escondida esse tempo todo na fazenda. O Miguel responde que sim, que na fazenda do Omar, e pergunta se dá para ele perceber a situação que ele se encontra naquele momento, porque ele, o Omar, está louco por uma tal de Lírios, que na verdade é a Malu, e pior de tudo é que ele está morando na casa do Miguel e contando a ele confidências e pedindo ajuda a ele para reconquistar a Malu, que na verdade para ele se chama Lírios. O Eduardo responde que isso é bem complicado e que na verdade não queria estar na pele dele. O Miguel diz que o pior de tudo é que ele mesmo pediu para que o Omar ficasse na casa dele e que lutasse por ela, e que ele mesmo se ofereceu para ajudar a procurá-la e que ele mesmo levou ela até o apartamento da Malu, onde ela está morando. E é claro que ele nem imaginava que a Lírios era a Malu. O Eduardo diz que tudo bem e pergunta o que ele pretende fazer agora. O Miguel responde que não tem nem ideia do que vai fazer, e o Eduardo fala que isso tem uma solução sim, e o Miguel pergunta qual é a solução. O Eduardo responde que é simplesmente dizer a verdade.
A cena agora volta para a casa da Lírios, que nesse momento ela prefere ficar com o Amador e expulsar o Omar, a quem tanto ajudou a ela quando ela mais precisou. E o Amador nesse tempo estava fazendo o quê? Estava planejando o sumiço do filho dela. E enquanto isso, o Omar estava lá cuidando dela. E por mais que a casa seja do Amador, na minha humilde opinião, ela não deveria ser tão ingrata assim com o Omar. E na opinião de vocês, o que vocês acham dessa atitude? Opine aí nos comentários. E depois de tudo isso, quando o Omar vai embora, o Amador chama o Omar de ridículo e de mal educado. A Candinha defende o Omar e solta o grito pra cima e diz que ela prefere dizer que o Omar é um homem de verdade. O Amador manda a Candelária parar e a Candinha diz que ele se salvou por pouco porque esteve a um ponto de levar umas tapas na cara. O Amador responde que a única coisa que esse cara fez com ele foi só amassar sua roupa e nada mais. A Olga diz que ele estava soltando faísca pelos olhos e a Candinha fica realmente triste pelo Omar e pergunta se será que ele já foi embora. A Olga diz que talvez não e que ele esteja esperando o Amador lá embaixo. E como que não aconteceu nada, o Amador diz que acabou de comprar os direitos da próxima peça que eles irão fazer junto. E declara que parece que agora, para entrar na sua própria casa, ele vai ter que tocar na campainha antes. A Malu diz que sente muito por tudo o que aconteceu ali, mas que agora ela vai ter que encontrar outro lugar para morar. E o Amador fica surpreso. E a cena agora volta para o Miguel, que está conversando com o Eduardo sobre a Malu e diz que isso é uma tortura, saber que ela está logo ali e que tem um filho dele e que talvez ela vá se casar com outro homem a quem ele considera como quase um irmão. O Eduardo responde que além da situação ser bem complicada, ele está complicando cada vez mais porque ele tem que se decidir entre a Branca e a Malu. O Miguel responde que a Malu não quer ele e pergunta o que ele deve fazer nesse caso. O Eduardo pede para ele escutar e pede para ele ir deixando as coisas seguindo seu curso normal, mas que ele não se atormente e que deixe a Malu fazer da vida dela o que ela bem entender, se tornar uma atriz ou se casar com quem ela bem entender. O Miguel responde que não tem como fazer isso, que não é fácil se desfazer de um sentimento como o que ele sente pela Malu. O Eduardo retruca e diz que ele mesmo conseguiu isso, porque ele ia se casar com a Elsa e ela ia ser esposa dele, mas que quando ela deixou ele pelo Nelson, ele apenas aceitou isso. O Miguel diz que não, porque na verdade ele não amava verdadeiramente a Elsa ou não teria se conformado com isso, porque tem certeza que se ele amava ela de verdade, se ela estiver livre, ele vai querer ficar com ela novamente. A cena volta lá para Malu, que está muito mal com toda essa situação que acabou de acontecer. E o Amador pede para ela se acalmar e se sentar e diz que o erro foi dele por não ter tocado na campainha ao entrar. Por isso que tudo isso aconteceu, mas que na verdade não tem por que ela se mudar. A Candinha volta respirando muito forte e diz que pronto, agora ele pode descer sem medo porque o Leopardo já foi embora. O Amador sorri e pergunta se elas acham que ele tem medo do Leopardo e diz que nenhum Leopardo vai atacar ele. A Candinha leva na graça e pede para ele não se descuidar, porque senão ele já sabe. O Amador responde, ai que medo, Candinha. E a Candinha depois fala que vai cuidar do bebê e quando ela vai saindo, ela pede para Malu ficar tranquila e depois que ela sai, o Amador pergunta a Malu por que ele veio o tal Leopardo. A Malu responde que ele veio perguntar por que foi que ela deixou ele. O Amador pergunta se ele não queria mais nada. A Malu responde que ele queria que ela voltasse com ele. O Amador pergunta o que ela acha disso. A Malu responde que até imaginou de dizer a verdade para ele, mas que não sabia que o João Miguel e ele eram tão amigos e que isso estragou tudo e que até agora o João Miguel não contou nada para o Omar porque ele continua chamando ela de Lírios e a Candelária de Lala. Depois a Malu diz que não tem coragem de falar a verdade para ele e que o pior de tudo é que com certeza ele vai voltar. O Amador pergunta se ela deu de conta que ele, o Omar, pensou que entre ele e a Malu existia alguma coisa.
A Malu responde que sim, que sabe muito bem que ele foi embora pensando nisso. O Amador, por sua vez, tira onda de doido e toca nas mãos da Malu e diz que então é melhor que ele pense nisso. A Malu imediatamente recolhe suas mãos e o Amador dá uma jogada e diz que assim vai ser mais fácil de se livrar do Omar. E a Malu apenas observa com a cara bem mansinha. Depois de tudo isso, o Omar chega na casa do Miguel e diz que veio da casa da Malu. O Miguel pergunta o que foi que aconteceu. Ele responde que foi uma grande decepção e que ele vai pegar agora mesmo as coisas dele e vai voltar para a fazenda. O Miguel pede para que ele explique melhor o que foi que aconteceu. O Omar responde que teve uma grande decepção, mas acredita que a Lírios não tem culpa. Quem tem culpa, na verdade, é aquele marido dela. O Miguel fica assustado e pergunta: como assim o marido dela? O Omar diz que sim, que o marido dela é aquele canalha chamado Amador e que eles estão morando juntos.